O doente que está lá no tubo, ele só está lá porque não foi tratado na base. É triste isso, né? É triste isso. É lamentável. É lamentável. Hoje, no especial Covid-19, nós estamos aqui tendo a honra de receber doutora Maria do Carmo Mota, doutor Sandro Cavalcante. Doutora Maria do Carmo Mota, conhecida pelos seus pacientes, né? E no meio médico como doutora Carminha Mota. Isso. Há um conflito muito grande de opiniões entre os médicos. Por quê? O sistema público, ele prioriza o internamento hospitalar. E vocês defendem o tratamento precoce, o atendimento precoce. Porque a epidemia é um iceberg. Sim. O que aparece é a ponta do iceberg. Então, no caso da Covid, o que aparece são os casos graves, moderados e graves, que necessitam de internação. Mas jamais você vai resolver o problema da epidemia trabalhando só a ponta. Você tem que trabalhar a base. Então, por eu ser epidemiologista, mas ter uma base clínica com doentes graves, numa época onde nem existia tomografia nem ressonância, nós vimos logo que tínhamos que trabalhar um grande número de casos. E esse grande número de casos é o quê? É aquele que chega ao ambulatório. Os primeiros sintomas. Com os primeiros sintomas. São esses que tem que se intervir. É o que a gente tem a maior capacidade de intervir, porque ela é uma doença viral e, como eu digo a todo paciente meu, eu sou muito agressiva com a doença infecciosa. Eu pergunto logo a ele, você me procurou por quê? Então, doença de bicho, você tem que matar o bicho. Certo? Não existe nenhuma outra forma de você acabar com uma doença de bicho sem matar o bicho. E o bicho aí é um vírus. É conhecido como um agente infeccioso, né? Um agente infeccioso que, apesar dele ter hoje uma vestimenta, uma fantasia nova, na realidade ele já tem um conhecimento desde 2003. Então algumas drogas, né, foram utilizadas nesses parentes, esses primos dele, né? E essas drogas, dentre elas, né, foram a hidroxicloroquina, né, a azitromicina, a ivermectina e outras, não é? Realmente, mas a hidroxicloroquina é uma droga que tem uma amplitude de ação em várias situações. Então, nos coronavírus já se sabia, já havia um conhecimento prévio nos países que teve essas epidemias, que não chegaram aqui, não é? De atuar. O Brasil pegou essa doença com o carro andando. Eu, pessoalmente, como epidemiologista, não acreditava que ele fosse chegar aqui, porque realmente nenhum outro coronavírus dessa linha dos países frios chegou. Não, mas então, quando ele chegou aqui, já havia um conhecimento sobre essas drogas, não é? E de jeito nenhum, como epidemiologista, como médico que trabalha com populações, a gente sabe que trabalhando a pontinha a gente vai resolver. Então tem que haver a morte do agente infeccioso. E rapidinho o médico brasileiro percebeu que ele conseguia diminuir, né, a fase infecciosa, né, a fase de replicação viral, com a azitromicina, que é uma droga que também já se sabia que tinha uma atuação em várias outras condições virais, certo? Ela tem uma atuação também sobre a questão pulmonar, ela é uma droga anti-inflamatória em várias outras patologias pulmonares, como a bronquiolite, por exemplo, e que o ajuntamento dela com a hidroxicloroquina potencializou a ação, né, de morte sobre o vírus. Não só o Brasil viu isso, né? Aqui na América Latina, a Colômbia viu isso, o Peru viu isso, né? A Costa Rica viu isso, e os estudiosos, né, de todo esse processo, no caso do Médicos pela Vida, perceberam também a questão de como o continente africano se comportou tão bem diante da epidemia. E tudo isso é droga trabalhando a base. Nada foi a questão de quem está internado. Realmente, a gente começa a tratar e ver a ação das drogas, né? Como é rápido, principalmente quando é
a hidroxi com azitromicina. A experiência médica, a experiência de quem tem um problema na ponta, para mim e para vários acadêmicos, que nosso grupo tem vários acadêmicos. Certo. Tem gente da Universidade Federal do Ceará, da melhor naipe, que é uma professora de farmacologia e fisiologia, que eu a estou seguindo, né? Eu estou fazendo a dupla com ela para um subgrupo de estudos. Não precisaria de mais nenhum outro acadêmico, é justamente a pessoa que domina o assunto na questão de remédio, entendeu? E ela... Então, ela diz claramente isso. Ela tem 700 e tantos casos já, com esses testes sofisticados, que são os testes tipo A, entendeu? E ela diz claramente que a experiência é, numa situação dessa, dantesca, né, de pandemia, de uma doença que pode matar, que faz sofrer, certo? Não tem cabimento esperar. Né? Como eu trabalhei com um doente grave, mas a você, quando nem existia ultrassom, a gente não precisa de tomar uma decisão de tratar esperando um RT-PCR, que é o exame melhor para essa doença, porque é um exame de identidade do vírus, e muito menos esperar que chegue, que evolua, certo? Eu vou perder um paciente, porque apesar de eu ser uma boa médica, ainda não tenho o dom da adivinhação. Certo? Então, eu não vou saber se você sintomático vai piorar ou não. Sim. Eu mesma já me tratei 2 vezes. E meu marido também. Minha mãe, que tem 85 anos e tem demência, com 4 cuidadoras, já tratei 2 vezes. Tá vivinha da Silva. Por que os gestores, os médicos que fazem os hospitais públicos, eles discordam totalmente de vocês? Eu acho que existe isso de acordo com alguns estados. Né? No estado de Pernambuco, isso é pacífico. Né? No estado de Pernambuco, o gestor máximo, né, da saúde, que é o secretário de saúde, ele é formalmente contra, ele chega na televisão, contra o tratamento precoce, né, arvorando exatamente esse passaporte A, que é o trabalho tipo A, e minimizando a qualidade da experiência de quem está tratando. Porque hoje é inequívoco que quem trata tem uma queda na internação e no obituário, dentro do Brasil. Lá fora isso já está mais do que claro, basta até o continente africano, que a Etiópia, que é a terra do Dr. Tedros, ela tem 0,05 de mortalidade, ou seja, não existe mortalidade lá. Não existe, não. Entendeu? Essa que é a questão. E aqui no Brasil não precisa de outro exemplo. Fora que temos aí Campina Grande, aqui no Nordeste temos Floriano, eu conheço a cidade de Floriano, certo? No Piauí, né? Temos o próprio Macapá, porque eu tenho pacientes em Macapá. Quando o Amapá começou a entrar um estado extremamente desestruturado. Eu conheço o Amapá, porque eu trabalhei 13 anos no meio norte. E aí, ou ele resolvia trabalhar a base, que é isso que eu estou dizendo, ou ele ia ver as pessoas de monte sendo carregadas sendo mortas. E acabou a epidemia lá. Certo? A mesma coisa aconteceu no Pará, mas primeiro morreu um monte de gente no Pará. Por essa intransigência. E foi por causa acho que foram uns 250 médicos, né? E que lutaram, né? Que pegaram pacientes feito como está acontecendo comigo, né? Eu estou com uma paciente em Arapiraca, dentro de casa, certo? Que chegou para mim já no 15º dia, mais ou menos, e a família dizendo: eu prefiro que ela morra em casa a ir para um hospital para receber um tubo e aí nunca mais nem eu ver minha paciente. Entendeu? Então, apesar de essa rejeição, não é, arvorada como não tem um trabalho de categoria A, certo? Isso não é justificativa, de jeito nenhum, porque a missão do médico é salvar. Né? E todos nós somos responsáveis, estudamos para salvar vidas. E para salvar uma pessoa de Covid, quanto mais cedo você interferir, melhor. Agora, siga o dinheiro, como dizem os grandes, não é? Dentro de uma conjuntura de internação hospitalar, né? Desde que o Sistema Único de Saúde, que eu peguei essa história, que eu tenho 41 anos de formado, fazer 42 anos, eu peguei essa conjuntura de mudança do sistema previdenciário para o Sistema Único de Saúde, né? O sistema hospitalar, ele leva 90% do orçamento de um... Sim. Basta a gente pensar no seguinte: se nós não tivéssemos um seguro,
Se a gente internar numa UTI, a gente vai gastar entre 4 a 4.500 reais dia. Quem é que tem esse recurso? Entendeu? Agora, com relação ao Covid, né, foi implantada uma legislação específica, né, que é a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que era... quanto? De 6 de fevereiro de 2020. Quer dizer, antes do surto. Antes do surto, o governo se preparou bem para poder, falando de nível do Ministério da Saúde, houve toda uma preparação, né? Inclusive houve uma solicitação de que não houvesse aglutinação, que naquela época essa realmente era a pedida, porque até então não se tinha ideia, não se tinha registro de entrada da epidemia. E com certeza no carnaval, pela grande aglomeração que ocorre, isso iria acontecer, como acontece com toda a epidemia. Não é só com essa não. Acontece com a conjuntivite todo ano. Acontece com HN1 todo ano. Né? Aglomerou, vai ter. A doença infecciosa gosta de aglomeração. É verdade. Entendeu? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, já sabiam. Já sabiam. Já prepararam as leis. Já prepararam as leis. E mesmo assim, liberaram o carnaval. Liberaram o carnaval, mesmo assim. Certo, entendeu? E ali sim que deveria ter feito o isolamento. Ali sim. Porque quando não tinha nenhum caso aqui. O isolamento é uma coisa assim, agora facilitou uma outra amiga que é pediatra. É uma coisa assim tão lógica, um isolamento de quem está contaminado é uma coisa tão lógica como 1 e 1 mais 2. Todo mundo isolado. Quando você chega no hospital, você vai visitar seu paciente. Aí tem lá as ala X e a ala do isolamento. Quem é que está no isolamento? São os pacientes sadios ou são os pacientes contaminados? Contaminados, lógico. Toda pessoa sabe disso. Então, houve uma inversão, não só no Brasil, como mundial. Por quê? Não tenho a mínima ideia de onde partiu essa inspiração ao contrário. Certo? Porque, em momento nenhum, você pode trancar pessoas sadias e junto com pessoas com potencial de contaminação. Isso. Entendeu? Você nem vai resolver o problema, né, do não contágio. Se tiver alguém ali contaminada, assintomática, que pode acontecer em qualquer doença infecciosa, principalmente doença respiratória. Já transmitiu. É igual se você está na cadeia, né? Facilitou. Então, se você aglomerou dentro de um processo de casa. E isso também já se sabia quando chegou no Brasil. Porque o que aconteceu com a Itália foi isso. Então, nós já tínhamos uma péssima experiência da Itália. Entendeu? É como se fosse, eu diria, que é um enlouquecimento mundial. As pessoas deixaram de raciocinar. Infelizmente, aí a própria classe de saúde se deixou influenciar por isso. E eu já trabalhei em várias epidemias. Você tem que ter um gabinete de crise. E você tem que analisar todo dia se o que você fez para trás está certo. E uma estratégia, né, Carminha? Estratégia, entendeu? E isso não está sendo feito. Não teve estratégia nenhuma. Não foi feito. Nem no Brasil e nem lá fora também, na minha opinião. No mundo todo. Pegando esse gancho do Dr. Sandro, inclusive, os hospitais de campanhas que gastaram-se rios de dinheiro estão sendo desativados. Perfeito. Falta de estratégia. Em plena pandemia. E quando eles existiam, eu tenho uma grande amiga, né, que trabalha neles. As pessoas iam para ele, mas iam também para as UPAs. Como é que pode? E para as UPAs também. Aquela coisa feita barata tonta. A saúde pública, ela é montada através de estratégias. Isso. Você monta uma estratégia para enfrentamento de uma doença. E aqui não houve estratégia. Não houve planejamento em cima de uma doença. Não se comprou testes suficientes, né? Isso. Porque se preocupou em fazer leis para beneficiar a área hospitalar. Quer dizer, a ponta, como a doutora Carminha fala, a ponta do iceberg foi priorizada. E a mídia trabalhou em cima da ponta do iceberg só. Isso. Por quê? Porque a ponta do iceberg é a que gera a demanda financeira para os gestores públicos. Exatamente. Então, em abril, né, foi solicitado, o que aconteceu? Não trabalhou a base, não se estava tratando os casos, né, precoces, na fase viral. O que aconteceu? Submerso, né? Fique em casa, espere complicar. Nunca, há 42 anos de medicina, nunca vi isso na minha vida. Né? Você esperar complicar para ir procurar um serviço de saúde. Não. E contagiar outras pessoas, né? Chegar é como se tivesse valorizado só o academicismo. Isso. E esquecido do médico que trata. Exato. Porque, na verdade, o médico assistencial, o que dá
a assistência primária ao paciente, o primeiro atendimento ao paciente, ele é o paciente que trata o doente. E a área acadêmica se preocupa muito com a doença. Sim. Se ouviu muitos infectologistas, porque os infectologistas tratam a doença. Sim. E o médico, como a doutora Maria do Carmo, como a gente que lidar com a rotina, que enfrenta a doença, está exposto à doença, a gente trata o doente. Então esqueceu-se de tratar o doente e valorizou a doença. Doutor, a gente tem escutado, né? Eu vou até usar esse nome, o terrorismo dos efeitos colaterais dessas drogas que a senhora falou. Com relação a todas essas drogas que eu falei, né, em nenhum dos 130 tratamentos que eu fiz, vi nenhum efeito colateral. Nesses aproximadamente 130 doentes, né? Porque eu trato os contatos também. Sim. Sempre tratei os contatos, porque eu trago, como eu disse, trago essa base lá da clínica, né, e da epidemiologia. Sempre tratei os contatos, né? Fiz droga para impedir que ele adoecesse, mesmo sem ele ter sintoma. Mas quando eu ontem mesmo, eu consultei uma família, porque agora eu estou recebendo, não é um caso não, é combo, como disse uma paciente minha. Eu estou trazendo um combo para a senhora, sou meu marido, é minha empregada, são meus meninos. Todo mundo junto, né? Desse jeito. A senhora aceita, entendeu? Então é 1 hora e meia, né, de vídeo fazendo esse tipo de consulta, entendeu? Porque é fundamental a data para poder tratar. Certo. Então, disse para ela, né, digo o que é que pode acontecer, porque todo mundo sabe qual é a diferença entre o remédio e o veneno. É a dose. Eu estou com essa paciente idosa de 87 anos, que está dentro de casa, né? Nós estamos usando a dose máxima de ivermectina nela. Uma paciente que tem, assim, um catatal de medicações. Com relação a hidróxido, os pacientes que eu usei hidróxido optaram pela hidroxicloroquina. Esses foram os que não tiveram nada, com 4 dias ficam bons. É o que é o Bulgari. 4 dias ele fica bom, certo? E o resto, ele vai ficando bom devagar, mas lá pelo 8º, 9º, 10º dia tem aquele rebote. O boticário. Aí eu digo, meu amigo, olha, ou você aceita a hidroxicloroquina, então tu vai te arrastar. Não, eu aceito. Aí não tem nada. Eu sou oftalmologista. Então o pessoal pede muito parecer oftalmológico sobre maculopatia cloroquínica. Eu sou oftalmologista há 30 anos. Nunca vi uma maculopatia cloroquínica. E eu dou parecer oftalmológico para o pessoal que trata as doenças reumáticas. É o lúpus, artrite reumatoide. E assim, nunca vi uma maculopatia cloroquínica. Mas tem uma outra coisa, é a questão econômica. A cloroquina é muito barata. Follow the money. E a ivermectina. Segura o dinheiro. Entendeu? Exatamente. Os grandes grupos estão interessados em drogas que estão em torno de... É terrível, mas é verdade. É verdade. O próprio Redensivir, ele faz parte do protocolo, do primeiro protocolo do Ministério da Saúde. Exatamente. O Redensivir já estava dentro do protocolo. Quer dizer, a hidroxicloroquina não estava, que é barato, mas o Redensivir já estava lá. Um antiviral que já veio da Europa na indústria farmacêutica empurrando de goela abaixo. Via OMS. E ele tem efeitos colaterais muito mais frequentes, né? E pelo que eu saiba, não tem comprovação. Não tem. Não tem comprovação de efeitos. Agora, a eficácia dele é muito baixa. Como eu disse, a hidroxicloroquina tem. Comigo, ela tem. Com ele, ela tem também. Se você for perguntar a 5 mil ou mais médicos, vão dizer, 99,9% vai dizer, essa tem efeito. Entendeu? Então Doutor Sandro, muita gente vai questionar essa entrevista ainda. Como é que a gente busca essa comprovação de tudo que vocês estão dizendo, dessas leis que foram feitas antes? A gente teria embasamento para isso? Tem sim. A principal é a PL, que a doutora falou, né? É a PL. É uma PL. A lei 13.979 é a lei que, de fevereiro, né? É a lei que estruturou, né? Como comprar e fazer o Brasil se organizar para uma pandemia. Aqui, aí o PL, né? Tá aqui, ó. É o PL. Quanto paga o Ministério da Saúde a cada leito de UTI destinado à Covid-19 em hospitais públicos?
No setor público, há o pagamento do cadastramento de novos leitos de UTI públicos ao preço também de R$ 1.600 por diária leito de UTI. O dobro que normalmente era repassado. Certo? Aí o seguinte, se por acaso o sistema público contrata um privado, certo? Sim. Ele paga um valor X e pelo leito ocupado. Certo? Mas se for uma estrutura pública, ele paga o leito estando ocupado ou desocupado. 256 milhões em abril só para leitos UTI, só para leitos, não é, e 800 e tantos milhões em maio. Eu não tenho esse dado atualizado agora, mas em maio foi 800 e tantos milhões já chegar para leitos de UTI. E isso é antecipado para o serviço público. Basta que o município, né, diga assim, eu tenho tantos leitos de UTI. Pela premência, né, da epidemia, o governo federal paga. Tem uma pesquisa da Unicamp, sobre justamente isso. O pessoal já estava preocupado quando viu essa lei, essa legislação, as pessoas estudiosas já se preocuparam com isso, em investigar e analisar o custo-benefício disso aí, de tudo isso. Entendeu? Então, aqui já tem um trabalho da Unicamp, a referência é unicamp.com.br. O próprio material já está com você, depois você pode até, esse material foi encaminhado para a Helder também, já está com ele, esse material, inclusive ele pode até disponibilizar no site dele, tá? Da TV Cidade PR, entendeu? E assim, para provar que realmente ela não tá, a gente não está mentindo, a gente não está inventando, isso aqui é lei, foram pesquisas que foram feitas, quantos milhões, a população todinho, entendeu? Então existe a PL, existe a lei, existe o site do Terra, coronavírus, ele já fala isso, a questão dos leitos de UTI também, entendeu? Então existem vários, a própria BBC já comentou sobre isso, entendeu? Então existem vários documentos que a Agência Brasil, a EBC, ela falou também algumas coisas sobre as taxas hospitalares, entendeu? Então a gente tem aqui todo o material dando suporte para o que a gente vem falando. Então é onde a gente encontra essa danada desse conflito de interesse, né, Carminha? Exatamente. Siga o dinheiro. Siga o dinheiro. Fala, né, mano, hein? Siga o dinheiro. No serviço privado, há todo o interesse de não internar. Poxa. Porque ele só vai receber. Primeiro, ele vai gastar, como eu te falei. É a rede né? própria. 90%, você gasta 90% do seu orçamento em saúde na internação. Quanto mais sofisticada, mais você vai gastar. E a UTI é o supra-sumo da sofisticação. Perfeito. Então, há todo o interesse num seguro-saúde, né, de a coisa ser resolvida na base. Quando você isso aí é planejamento de saúde. Se você tiver uma saúde bem estruturada na base, não funciona nessa estratégia, você vai ter no máximo 10% de internação. Qualquer doença. E doutora Carminha é uma pessoa que é experiente nisso, Entendeu? que ela já fez controle e avaliação do SUS. Já trabalhou, tem uma experiência vasta em controle hospitalar. Meningite seria um exemplo ótimo a gente comparar com Covid. Quando você pensa em meningite meningocócica, né? Você pensou, tratou. Lógico. E trata também o contato. E a Marina diz uma coisa muito bonita que a gente incorporou. O doente que está lá no tubo, ele só está lá porque não foi tratado na base. É triste isso, né? É triste isso. É lamentável. É lamentável, sabe? Eu tenho 42 anos de exercício da medicina e assistir isso, eu diria que é dantesca essa situação. Dantesca. Siga o dinheiro. Siga o dinheiro. Siga o dinheiro. Eu tenho certeza que foi esclarecedor, né, essa nossa entrevista. E entrem nas redes sociais, todas elas, Face, Instagram, tá lá os Médicos pela Vida, né? Vocês tirem as dúvidas, podem deixar também um comentário aqui na TV Cidade, que eu tenho certeza que a doutora vai começar a nos seguir agora e vai também responder alguns comentários. Ela só não vai seguir o dinheiro. Só não vai seguir o dinheiro. Pronto, então vamos terminar. Deixe de seguir o dinheiro e siga a cidade. Isso aí. Obrigado.